Também tem água aqui na minha mensagem, porque Jesus é a fonte de águas vivas, amém? Eu estarei fazendo uma leitura, aí quem quiser estar acompanhando, só que a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá bom? É a nova versão transformadora. Eu acho essa versão um pouquinho mais fácil da gente compreender algumas frases aqui, né? Então eu vou estar lendo João, capítulo 4. E vamos falar um pouquinho da mulher de Samaria e da fonte de águas vivas. Amém? Amém. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, o Batista. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber a mim? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Feche os olhos só um momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa hora eu entro na tua presença em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha ministrar os corações de todos que estão aqui, Senhor, assim como o Senhor fez comigo. Espírito Santo, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu diga as suas palavras, Senhor, e não as minhas. Espírito Santo, que o Senhor traduza ao coração de quem está aqui, Senhor, aquilo que eu não sou capaz de comunicar, Senhor, mas que o Senhor traga a revelação da tua palavra, que a tua palavra seja uma fonte de águas vivas, que mate a sede, Senhor, que cure a alma, Senhor, e o corpo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. E vamos falar um pouquinho sobre Jesus, nesse capítulo 4. Lá no primeiro verso que a gente leu, vai falar que estavam falando de Jesus. Os fariseus, né, que eram os mestres da lei, eles ficavam ali em volta de Jesus, fiscalizando tudo que ele fazia, como ele se comportava, as curas, se fazia no sábado ou não. E aí eles começaram a falar que Jesus fazia muito mais batismos do que o próprio João Batista, que ele é que veio trazendo esse ritual, né, que era o batismo que estava sendo instituído naquele momento. Ele pregava o batismo do arrependimento, e aí a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus também estavam fazendo, e aí todo o povo ali começou a falar. Mas Jesus, a Bíblia fala assim que ele ficou sabendo, ele saiu da Judeia e aí ele foi para Galileia. Sérgio, vou pedir para você, coloca aquele mapa para mim, por favor. Ó, eu vou descer aqui só para falar uma coisa com vocês. A gente leu que a Bíblia fala assim, ó, que era necessário que ele passasse pela Samaria. Ele estava aqui embaixo, ó, nessa parte laranja aqui, ó, Judeia. E ele ia lá para a parte rosa, Galileia. Vocês podem ver que aqui, desse lado, aqui do lado esquerdo, é o mar. E do outro lado seria o caminho que os judeus estavam acostumados a fazer por conta dos samaritanos, porque eles não queriam passar ali em Samaria. Vocês podem ver o tamanho de Samaria, como era grande. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, assim, Eu li essa mensagem, essa palavra, e eu ficava pensando,
onde que surgiram os samaritanos? Por que que eles não se davam bem com os judeus? E vice-versa. Então, para compreender, eu fui ler um pouquinho, né? Estudei, desde lá de Salomão. Aí eu vou estar lendo 1 Reis, o verso 1, só para dar um contexto, para a gente entender melhor sobre o início do povo da Samaria. Olha lá, no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, vai falar de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. No entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas, teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Agora vou ler a partir do verso 9. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança, desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino, o entregarei a um de seus servos. Mas por causa do seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino do seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Aqui fala quando o Senhor resolveu tirar ali da descendência de Davi todas as tribos, né, Israel toda, e o Senhor dividiu o reinado. E aí, ainda quem tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, eu vou ler só mais alguns versículos. Aqui a gente leu que o Senhor falou que daria o reino a um dos servos de Salomão. Então lá no verso 29 vai falar assim, vai falar sobre Jeroboão, que era um servo, era um oficial que cuidava do povo enquanto eles estavam reparando os muros e fazendo um aterro. Olha lá, no verso 29. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías pegou sua capa nova e rasgou em 12 partes e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Aí lá no verso 40, no 40 a gente lê que Salomão tentou matar Jeroboão quando ele ficou sabendo disso. Então Jeroboão, ele fugiu para o Egito. E aí a Bíblia vai falar mais para frente, né, da morte de Salomão e que o seu filho Roboão assume o lugar dele. Então, quando Roboão assume ali o lugar do pai dele, o Jeroboão fica sabendo, ele volta do Egito. Então, o povo ali se reúne para falar com Roboão, né? Porque eles estavam sofrendo. Eu vou ler só para não ficar nas minhas palavras.
ainda no livro de 1 Reis, no capítulo 12, vai falar assim, ó, quando Jeroboão, no verso 2 do capítulo 12 de 1 Reis, quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada do trabalho e impostos aos que seu pai obrigou a pagar. Então seremos seus súditos leais. E mais para baixo a gente lê que ele se aconselhou com pessoas mais antigas, experientes, né, da época, que ainda era ali do reinado do pai dele, e também com pessoas mais jovens, ali da idade dele. Dá para entender que eles não tinham muita experiência. E aí eles orientaram Roboão a ser mais linha dura ainda com o povo. E aí o povo se rebelou. E aí, lá no verso... Deixa eu me encontrar aqui. Mais embaixo, lá no verso 17 do mesmo capítulo, fala assim: Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem. Mas todo o povo de Israel apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem, fugiu para Jerusalém, e até hoje todas as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. E aí o povo ficou sabendo e colocou Jeroboão para reinar sobre Israel, as 10 tribos restantes, porque Benjamim e Judá ficaram sendo governadas pelo filho de Salomão, o rei Roboão. E aí eles tentaram até se levantar e lutar contra, né? Roboão tentou lutar contra Jeroboão, mas o Senhor falou para eles irem para casa, porque era para se cumprir a palavra do Senhor. Aqui, eu li tudo isso para dar uma base. O povo de Samaria, agora eu vou explicar para vocês. Ele vem a partir dessa idolatria toda aqui. Por quê? Salomão, ele foi idólatra, né? Porque ele desobedeceu ao Senhor. E aí, ao se casar com mulheres daqueles povos que o Senhor tinha expulsado do povo do Egito, quando eles saíram dali do Egito, vieram pelo deserto, o Senhor falava assim: olha, vocês vão conquistar essa terra, mas não deixa o povo lá. E aí eles tinham que matar e acabar com aquele povo. E aí foi passando gerações, Davi foi levantado, Davi foi um rei fiel. Quando Salomão se levantou, por causa de política, né, alianças políticas, ele começou a se casar com as princesas dos povos vizinhos ali. Mas eram os povos que eles não podiam ter aliança, não podiam se misturar. E a gente leu aqui no começo que o Senhor instruiu eles a não se casarem, não darem as filhas em casamento, para que não se misturassem. E aí, Salomão, ele fez assim. E aí a Bíblia fala, se vocês forem ler, em 1 Reis fala bastante, que ele construía templos pagãos para suas esposas, elas iam lá prestar culto. E com o passar do tempo na vida de Salomão, ele amou tanto essas mulheres que ele foi influenciado por elas e começou a adorar esses deuses que Deus tinha falado para eles não fazerem isso. Então, quando o Senhor profetizou que ia tirar o reino dele, e aí ele faleceu, e aí se levantou Roboão, que era o filho dele, ao mesmo tempo o Senhor cumpriu a promessa dele, né, através do profeta Aías, e levantou Jeroboão. Só que uma coisa que me chama a atenção, Jeroboão, ele se tornou rei por uma promessa do Senhor, mas ele não se converteu ao Senhor, porque ele fez com que Israel pecasse ainda pior do que os reis anteriores, a Bíblia fala. Lá em 1 Reis 12, do 25, eu queria ler para vocês. Olha, Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim. Era tudo ali, era, aqui vocês lembram do mapa, Judá ficou aquela parte de baixo, ali onde era a Judeia, ali era o território que Roboão estava sendo rei. De Samaria para cima
era Jeroboão. As 10 tribos todas ficaram ali espalhadas. Então, a capital da Judéia continuou sendo Jerusalém e a capital de Israel passou a ser Samaria. Olha lá. Aí, no versículo 26, Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e outro em Dan, nos 2 extremos do seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que estava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel, no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada por todos os anos em Judá. Essa festa que ele imitou foi o próprio Senhor que falou para Moisés que era para eles festejar. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu desse modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Bom, só vou ler até aqui. Aqui eu precisava da base bíblica para a gente começar a trabalhar aqui a mensagem. Desse tempo para frente, o que aconteceu? Então agora não era mais só Israel. É Israel e Judá. Israel 10 tribos, Judá era tribo de Judá, mas Benjamim que ficou ali no território deles. Então, o que aconteceu? Tanto o povo que estava sendo liderado por Roboão, da casa de Davi, ficou servindo os deuses, porque eles começaram ali no costume, foram influenciados pelo rei, tinha vários santuários aos ídolos. Então, ali, tanto Judá quanto Israel passou a ser um povo idólatra. E aí, o Senhor, ele sempre levantava profetas para falar com eles, para eles se arrependerem e deixarem aquele caminho, para se lembrar da aliança que Deus tinha feito com eles. E eles continuaram com o coração obstinado. Aí, Sérgio, se puder colocar o slide 4, por favor, só para a gente acompanhar. Olha, Israel e Judá, então, eles adoraram outros deuses e foram destruídos. Por quê? Porque no ano de 722 a.C., os assírios destruíram Samaria. E no ano de 586 a.C., depois de 3 deportações, Judá foi levado cativo a outros povos 3 vezes. Aí foi destruído a cidade, o reino, o templo. E mais para frente é reconstruído por Neemias. No ano de 445 a.C. Ele se tornou governador da Judéia, mas não houve mais reinado. E após isso, Deus vai fazendo um silêncio de 400 anos até que Cristo venha. Então, gente, o que aconteceu? O povo ele se desviou muito e o Senhor permitiu que eles fossem levados cativo, permitiu que eles fossem destruídos. Mas voltando a falar de Samaria, lá no final do reinado de Israel, aconteceu que, deixa eu ir lá no livro de 2 Reis, só para não errar o nome, peraí. Se alguém quiser me acompanhar, eu vou fazer menção de alguns versículos no livro de 2 Reis 17. Nesse tempo, era o rei Oséias que estava reinando. Então, o rei ali da Assíria, ele cercou todo o reinado ali de Israel, na verdade Samaria apenas, a Bíblia fala, e forçou eles a pagarem impostos.
Aí o que aconteceu? Passou um tempo, o rei Oséias, ele fez uma aliança com o rei do Egito e decidiu que não ia mais pagar impostos. Mas aí o rei da Síria colocou ali, em volta de Samaria, um cerco e eles ficaram ali no estado de ameaça de guerra. Mas passou um tempo, depois de 3 anos, o rei da Síria atacou Samaria. E o que ele fez? Essa parte é muito importante. Essa parte é que realmente dá o início ali, o start do povo da Samaria. Ele pegou os israelitas que estavam na Samaria e levou para a Babilônia. Lá na Babilônia, da Babilônia, ele pegou povos de 5 cidades e trouxe para Samaria. Deixa eu só confirmar aqui para não ficar nas minhas palavras. No versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 6, vai falar: criou assentamentos para eles em Ala, ao longo da margem do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aqui foi para onde ele levou o povo que estava ali. Depois, lá no versículo 24, fala assim: olha, o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões para matarem alguns. E aí, quando o rei foi avisado que esse povo estava morrendo por causa de leões, o próprio rei da Síria pegou um sacerdote lá que estava cativo e mandou levar lá e falou: ensina lá o povo como que deve adorar a Deus para que eles não morram. E assim começou os samaritanos. Mas aqui, gente, se vocês quiserem ler na sua casa depois, o capítulo 17 todo, ele vai explicar as práticas que o povo fazia. Mas eles até jogavam os filhos nas fogueiras para Moloque. Tinha também em Judá prostitutos cultuais, que eram, segundo ali, o costume daqueles povos, né, durante o culto idólatra deles. Então, Judá e Israel estavam desse modo, e assim Deus permitiu a destruição deles, como a gente já falou anteriormente. Então, o povo samaritano partiu daí uma mistura de povos que foi levado para Samaria. Então, voltando agora lá para João, vamos falar da mulher de Samaria. Nesse contexto que Jesus e a mulher de Samaria se encontram. Era uma briga histórica. Os samaritanos, para os judeus, eles eram a escória da humanidade. Eles não conversavam com eles, não podiam ter nenhum tipo de contato e muito menos beber água do cântaro da mulher. Então, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, vou voltar lá em João 4. Agora, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai falar agora detalhadamente dessa palavra, que ela é linda, maravilhosa e também uma história ali de muita dor para aquela mulher. Lá no verso 1, né, a gente já leu, fala que o povo estava falando, né, que ele estava batizando e fazendo mais discípulos do que João. Então ele foge dali, da Judéia, quer ir para a Galileia, porque não era momento dele aparecer ainda, porque os fariseus iam querer matar ele e ele ainda não estava no tempo ainda da morte dele. E aí no verso 4 vai falar que no caminho ele teve que passar por Samaria. Aí o motivo que eu trouxe o mapa é porque é muito interessante, porque eu imagino assim, Jesus estava andando, certo? Ele estava a pé. Imagina ele ter que passar ali nos arredores de Samaria, o tempo que não ia demorar até ele chegar ali na Galileia. E aí ele manda os discípulos dele comprar comida, e a Bíblia fala que ele estava cansado. E era por volta de meio-dia. Imagina ali o poço, ele se senta. E aí imagina,
a cena. A mulher samaritana vem chegando. Vem chegando uma mulher. E aí eu acho que Jesus olha para ela e pensa, ué, não vem ninguém no poço essa hora. A hora mais quente do dia. Será que essa mulher decidiu vir esse horário por quê? E aí Jesus ele decide começar uma conversa com essa mulher. E note que Jesus ele não se importava não com a rixa que tinha entre os povos. Judeu não passava por ali de jeito nenhum. Mas Jesus era judeu e ele quis passar ali. Aí ele quis passar ali, já ver se já conseguia falar com os samaritanos através daquela mulher. Então ele chega ali, vê a mulher. E aí eu imagino a cena dela aí, né, colocando os cântaros assim, se ajeitando para começar a pegar a água do poço. E aí Jesus olha para ela e fala assim, mulher, me dá um pouco dessa água para eu beber. E aí ele estava cansado, mandou os discípulos ir buscar comida, ele estava com fome. Mas imagino que talvez os discípulos não fossem trazer água. Então Jesus não ia ter mesmo como tomar água se ele não pedisse para a mulher. E aí, eu vou ler com vocês. A partir do verso 9. A mulher fica surpresa. Pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que você pede água para mim? Eu imagino que ela pode ter falado com um pouquinho de raiva dele, né? Um pouquinho de desprezo. Porque ela fala, como que você pede água para mim, né? Se você é judeu. E aí Jesus dá a resposta maravilhosa. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Então, recapitulando, era hora do almoço. O que era, irmãs? O que era para a mulher estar fazendo nesse momento, ao invés de buscar água? O que a gente faz? Meio-dia. A gente está terminando o almoço, não é? Então, ela estava ali naquele momento evitando pessoas. E isso chama a atenção de Jesus. Então, Jesus começa a conversar com ela porque Jesus deve ter pensado que essa mulher ela tem algo para esconder. Ela tem alguma vergonha, ela tem alguma dor. E ela não quer ser incomodada por ninguém, ou ela não quer conversar com ninguém. Ela quer ali ser ocupada pelo que ela foi fazer. Eu vim gastar meu tempo apenas comigo. Aqui estão os meus cântaros, representava as tarefas dela. As minhas tarefas. Eu não vim aqui por causa de ninguém, só por causa de mim quero ir logo para minha casa. Talvez era isso. Então, lá no verso 10, Jesus respondeu, né? Se ela soubesse quem era, ela que pedia, e ele daria água viva. Então a mulher ali, ela dá uma resposta assim, gente. Eu dei um Google, né? Para saber o que era água viva naquele tempo, só para ter certeza. Água viva é uma fonte, é uma nascente. Então ela entendeu o pé da letra. Ela falou assim, a minha Bíblia fala aqui no verso 11, você não tem corda, não tem balde, o poço é fundo. O que você vai fazer para tirar essa água viva? Então, se você consegue, me dá essa água viva, porque aí eu não vou ter mais que vir aqui para buscar água. Eu fiquei imaginando, se essa mulher tinha uma amargura, um ressentimento contra os judeus, porque era muito forte, não poder passar dentro da cidade, eu imagino que ela não respondeu assim de muito boa vontade, não. Eu imagino que ela respondeu cheia de amargura. Às vezes com sarcasmo, ela não sabia que era Jesus. Ela nem imaginava isso. E aí, aqui ela fala, como que você vai tirar água viva? Como que você pode oferecer uma água melhor que esta, que Jacó, o nosso pai, nos deu e deu também ao seu gado e aos seus filhos?
Aí continua, no 15. Não, Jesus responde assim, ó, no 13. Quem bebe dessa água, logo vai ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Ela se torna nele uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aí ela continua, por favor, Senhor, me dê essa água. Disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Eu aqui já não sei, mas eu acredito que ela ainda está falando, ainda preocupada com a água, aquela água que você bebe e acaba. Aquela água que você chega ali naquela fonte e tem que buscar hoje, e tem que buscar amanhã, talvez até tinha que economizar para dar até o outro dia. Então, Jesus fala assim para ela, vai buscar o seu marido e vem aqui. Aí ela responde, não tenho marido. Jesus diz, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Aí ela se espanta e fala assim, o Senhor deve ser profeta. Então diga-me, por que os judeus, aqui já a gente lê essa parte. Ela não estava entendendo nada ainda. Ela não entendia o que era água viva. Ela achava que Jesus sabia qual era a fonte que fazia ter água ali todos os dias, ali naquele poço. E aí, mesmo sem entender, ela fala o que ela quer. Jesus lhe ofereceu. Mesmo sem ela saber o que era o certo, ela falou, então me dá dessa água. E aí, Jesus responde, busca o seu marido. Mas ele poderia ter falado outra coisa. Trazendo para os nossos dias, ele poderia, generalizando para todo mundo, ele poderia ter falado assim, se fosse um de nós. Busca o seu problema e vem aqui. Qual é o nosso problema? Qual seria o problema daquela mulher que estava ali por trás de todos aqueles maridos? Será que ela teria ficado viúva antes e se casou? Será que ela tinha sido abandonada por algum motivo? Se você for estudar um pouquinho sobre a lei do casamento e do divórcio, em Deuteronômio 24, vai falar que se fosse achado na mulher alguma coisa vergonhosa, ela poderia receber do marido uma carta de repúdio ou de divórcio, depende da tradução, e ter que voltar para a casa dos pais. E mesmo que se ele se arrependesse, se ela já tivesse casada com outro e esse outro viesse a falecer, ela não podia ser a mulher daquele primeiro marido de novo. Então assim, a gente não sabe qual é o real motivo, mas ser casada todas essas vezes era um motivo de dor para aquela mulher. Porque se não fosse, Jesus não teria tocado nesse assunto tão delicado para ela, que provavelmente era o motivo dela ir buscar água no horário mais quente do sol. Ela não queria encontrar com ninguém. Talvez ela não queria encontrar com mulheres que estavam felizes com os seus filhos, com seus assuntos da sua casa, de como que o marido era, né? Como que era a casa da mulher. O sorriso, às vezes, das pessoas poderiam estar incomodando a mulher. A gente lê esse texto e às vezes a gente pensa, né, que as outras pessoas é que humilhavam a mulher. Podia ser também. Podia ser que as outras mulheres faziam piadas dela. Podia ser que ela teria culpa também de já estar ter tido 5 maridos e estar com um homem nos dias que Jesus encontrou com ela que não era marido dela. Podia ser, a Bíblia não é clara. Isso serve para nos mostrar que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Pode ser um problema que a gente tem, às vezes, que nos envergonha, que faz com que a gente não se sinta digna de fazer algo, de viver algo, de ser feliz, às vezes de obedecer ao chamado do próprio Senhor. A gente mesmo pode olhar para nós e, por não se sentir digna, se autoacusar. Ela
poderia estar sofrendo de humilhação, fofoca, zombaria, não é? Ela poderia estar passando por várias coisas na hora que ela ia tirar água, se ela fosse junto com as outras. E outra coisa que eu quero ler com vocês é o versículo que eu falei para a gente deixar mais para frente. O verso 20, ela vai falar de novo dos judeus. Ela fala assim: então diga-me, por que os judeus insistem, essa tradução fala insiste, que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre esse monte. É o slide 5, Sérgio. Aí eu quis trazer para vocês, que é uma curiosidade. Eu vou ler aqui rapidinho. Olha, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, um século depois de Cristo, o líder samaritano Sanbalate, lá no livro de Neemias vai falar, na reconstrução do muro, prometeu construir um templo no Monte Gerizim, o local sagrado para os samaritanos, em oposição ao Templo de Jerusalém. Tal projeto teria sido anunciado na época de Alexandre o Grande, por ocasião de sua conquista da terra de Israel. Isso foi 300 anos antes de Cristo. Curiosidade histórica, você pode estar vendo a reconstrução do Templo de Jerusalém no livro de Neemias. Só mais um detalhe, essa hipótese, obviamente, se harmoniza com a informação de que a filha de Sanbalate casou-se com o neto de um sumo sacerdote. No capítulo 13 de Neemias fala sobre isso. Um de seus descendentes, talvez seu neto, que também se chamava Sanbalate, teria sido governador que deu início à edificação do templo samaritano no Monte Gerizim. Note que ela queria adorar do jeito certo. Isso representa uma sede de Deus. É por isso que ela tocou nesse assunto. Pensa uma mulher que tinha um problema pessoal e ela já se sentia inferior por conta disso. E ainda tinha o problema cultural, né? Ali da tradição, de geração em geração. O judeu tratando o samaritano como escória. O samaritano, então, em contrapartida, também fazendo a mesma coisa, porque ele se sentia um povo rejeitado. Mas isso mostra uma sede de Deus. Eles queriam saber como que adorava a Deus. Eles queriam também pertencer ao povo de Deus. É isso que fala no verso 20, a preocupação dela. Vocês falam que tem que adorar em Jerusalém? E nós dizemos que aqui, lá no livro de Reis, onde a gente já leu hoje, quem quiser, depois eu posso estar passando com mais calma as referências bíblicas, quem quiser estar estudando, fala que esse povo de Samaria, que foi levado para lá, que na verdade eram babilônios, eles foram ensinados por um sacerdote a adorar o nosso Deus. Porém, eles continuaram adorando os outros deuses. Então, eles adicionaram o nosso Deus à cultura deles. Então, assim, depois Jesus vai falar aqui para ela que ele fala assim, nós judeus adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de nós. Porque também, lá em 1 Reis, no capítulo que eu já li anteriormente, é que eu não li tudo, fala que o Senhor rejeitou Israel e que Jerusalém era o lugar que Deus tinha escolhido para ele. Então, por conta de toda aquela idolatria, daquela rebelião que eles fizeram contra os mandamentos do Senhor, então o Senhor rejeitou e ficou os judeus. Por isso Jesus responde isso para ela. A salvação vem dos judeus. Vocês não sabem direito como adorar. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram a Deus, mas vocês não conhecem a Deus. Então, essa dor da mulher, ele responde mais embaixo assim também. Olha, ela fala assim, do local de adoração, e Jesus no verso 21 fala assim, mulher, crê em mim, está chegando a hora que já não vai importar
importar se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos e irmãs, Deus, aqui encarnado na figura de Jesus, ele olhou para aquela mulher, carregada de problemas, que só olhava para o cântaro dela no meio-dia, e falou: essa mulher tem um problema, e eu quero mostrar para ela a solução. Então ele falou da água viva. E ela disse: sim, Senhor. E aí ele apontou o problema. Busca o seu problema e vem aqui. Logo abaixo ela revela mais uma dor. Mas vocês, judeus, falam que ela é em Jerusalém, era longe. E eles eram rejeitados. Mas ela queria adorar. E aí Jesus vem e responde isso para ela. O que é adorar em espírito e em verdade? Um Deus que é espírito e que procura assim adoradores. É adorar com o coração, com a alma, em todos os lugares, não é só na igreja. Em todos os lugares você lembrar que você é filho, você está conectado com o Pai. Ali ele traz essa palavra para a mulher. Imagina, irmãos, como essa mulher não foi privilegiada. Se a gente estivesse no lugar dela, meu Deus, imagina o olhar de Jesus, que viu a alma dela, que viu as dores dela. Ela tinha um coração que ansiava a Deus e ela guardava pelo Messias, porque quando ele fala, pois Deus é espírito, é necessário que os adoradores adorem espírito em verdade, ela responde: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Esse povo tinha fome de Deus, gente. Eles estavam aguardando o Messias e ela tinha certeza. Acho que ali no meio da confusão toda, de tantos deuses, dentro dela ela sabia que tinha alguma coisa faltando ou errado. E ela diz: quando ele vir, ele nos ensinará todas as coisas. Aí ele fala para ela: sou eu que fala com você. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando a felicidade daquela mulher. Aí a Bíblia vai falar que os discípulos voltam, vê ele ainda terminando de falar com ela, mas não tem coragem de perguntar por que ele estava ali conversando com a samaritana. E aí ela esqueceu, gente. Ela esqueceu que ela tinha que buscar água. E aí ela vai lá para a cidade, imagina ela correndo e falando com todo mundo: vem ver o homem que falou tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela esqueceu. Ela não tinha mais vergonha. Ela não queria mais imitar pessoas. Ela já não estava mais nem aí se alguém pensava mal dela. Ela tinha encontrado com a fonte que jorra água viva. Ela tinha ali, de forma simples, que nem foi uma conversa longa, tomado dessa água. Olha, Jesus falou que quem bebe dessa água tem a sede saciada. Ela tomou da água, matou a sede. Só que ele não falou só isso. Ele falou que quando que a gente toma essa água, ela se torna dentro da gente uma fonte que fica jorrando. Tem outras versões que falam que jorra para a vida eterna. Essa daqui fala até a vida eterna. Mas quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: olha, a gente falou aqui da dor dela, né? Que era da vergonha, que ela teve vários maridos. E aí eu imagino que ela era uma mulher tão deprimida, que se sentia tão amargurada, tão indigna, que mulher já era meio que excluída. Ainda mais o histórico dela. Às vezes nem filho essa mulher não tinha, e naquele tempo, mulher que não tinha filho também não prestava para nada. Não, acho que todos nós sabemos, né, que é assim, era assim naquele tempo. Então, ela encontrou ali com a fonte que tirou dela a sede.
Ela não precisava mais voltar ali. Que fontes a gente tem buscado quando a gente está com sede? Que fontes? Que fontes que a gente tem buscado, às vezes, escondido? Porque meio-dia, para ela, era escondido. Ninguém estava vendo, ela não tinha que dar satisfação para ninguém. Ela não tinha que rir para ninguém. Ela não tinha que ouvir histórias e nem responder perguntas. Então, que fontes que a gente tem procurado se alimentar? Procurado saciar a sede. E Jesus foi essa fonte ali naquele dia para ela. Ela tomou a água, não teve sede. Essa água se transformou numa fonte de águas que não acabavam, porque ela esqueceu da tarefa dela. Ela deixou para lá, porque o mais importante era transbordar o que Jesus tinha dado para ela na vida de outras pessoas. Ela não precisava mais de cântaro para levar nada. Aquilo ali não era mais importante. O mais importante era que ela tinha uma fonte de águas vivas dentro dela. E muitas vezes a gente se depara com tantas coisas na nossa vida. Às vezes alguma coisa que não está muito bem. Às vezes um problema mesmo, uma doença. Um problema financeiro. Às vezes um problema na família. Uma coisa mal resolvida. E nós nos esquecemos que Jesus é a fonte, que Jesus tem tudo o que nós precisamos. A mulher, ela teve a sua dor curada, esqueceu de todos os problemas dela. E ela era agora uma verdadeira adoradora. Ela saiu falando para o povo: vem ver se esse homem que tem falado da minha vida, mas ela já saiu dali feliz, então ela já teve o seu problema resolvido. Se ele não é o Cristo. E aí as pessoas que não viam ela nunca, com certeza pararam para ouvir. Falaram: não, essa mulher, ela era assim, ela não falava com ninguém. Ela não queria se encontrar com ninguém. E de repente ela está falando assim tão feliz. Vamos ver quem é essa pessoa. Então ali eles passaram a acreditar em Jesus por causa do que ela tinha falado. É o que diz o verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ela me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ele ficasse no povoado. Disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos os ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. E eu venho falar para vocês que Jesus, ele é a fonte de águas vivas. E ele está aqui. Glória a Deus. E ele é tão completo. Hoje o Senhor falou de água de várias formas. Ele falou que a gente, através do louvor que as irmãs interpretaram aqui na dança, guia-me para que em tudo em ti eu confie. Eu quero mergulhar mais fundo nessas águas de Jesus. Depois a irmã Noêmia também cantou de uma chuva de Deus sobre nós, de salvação. E a Bíblia aqui também, nesse versículo, no capítulo 4 de João, fala que ele é a fonte. O que você precisa? Vai até essa fonte. Glória. Jesus está sentado esperando você. Fala para ele qual que é o teu problema. Busca o teu problema e coloca aos pés dele. É o que ele fez com a mulher samaritana. É o que ele quer fazer. É o que ele faz por nós. Ele está à disposição. E essa água, ela mata a nossa sede. Jesus. E ele é capaz de sondar todo o nosso corpo, cada célula. Ele vê a tua dor. Ele espera que você fale o que você precisa. Ele espera que você aceite o que ele tenha oferecido a você. E ali ele pode te preencher. Amém. E ele pode te preparar para fazer a obra dele. O que essa palavra me fala? Que quando a gente tem uma dor, quando a gente tem algo mal resolvido, a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue alcançar o nosso próximo. Deixa Jesus encher você com o amor dele. E transborda amor aí do lado. Amém. Na sua casa. Às vezes está com problema com o seu filho, com o seu esposo,
está com problema no trabalho, no meio dos parentes, eu não sei. Jesus sabe. Mas Ele está esperando uma oportunidade. Deixa Ele te encher. Porque Ele quer que você faça isso. Porque Ele é a fonte de águas vivas. Aquele que bebe dessa fonte. Tem uma fonte também que jorra a partir dele mesmo. Amém. É isso. Esse é o teu chamado. É isso, ser luz para quem está na escuridão. Assim é derramar amor. Sabe? Essa mulher, ela deixou até o cântaro. O cântaro ali para mim, ele significa as tarefas. O que é que está te sobrecarregando tanto que você não está vendo, Jesus? Que você não está vendo a água viva. Feche os seus olhos, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu não sei, Pai, se eu consegui, Senhor, expressar o tamanho, Senhor, da revelação que o Senhor trouxe a mim. Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer aos corações nessa noite todo o refrigério que eles estão procurando, Senhor. Pai, que o Senhor venha matar a sede, Senhor. Que o Senhor venha se revelar como a fonte, Pai. Que ninguém aqui, Senhor, venha procurar saciar a sede ou a fome em outro lugar que não seja no Senhor, que não seja aos Teus pés. Pai, que quem está aqui dentro sedento, Senhor, ou desanimado, Pai, sem saber como resolver um problema, sem saber o que fazer, Senhor, que se lembre, Pai, que o primeiro lugar a buscar é em Ti, Senhor, é aos Teus pés, é essa água, Pai. Pai, que a Sua água venha fluir na vida daqueles, Senhor, que estão dispostos a tomar de Ti, Senhor, dessa água. Pai, enche os meus irmãos com Teu amor, Senhor. Transborda, Pai, cura toda dor, Senhor. Pode ser uma dor física, uma doença, Senhor, mas pode ser emocional, Pai. Pode ser uma tristeza, Senhor, uma depressão, Pai. Pode ser uma falta de fé, Senhor, eu não sei. Mas o Teu Espírito sabe, Pai, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito penetra em nós, Senhor, faz divisão, Pai, de tudo, Senhor, do espírito, da alma, do corpo, Senhor, das juntas, das medulas, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vê todas as coisas antes mesmo da gente falar, Senhor. Nós cremos que Tu és a fonte, Pai, e nós declaramos que precisamos de Ti, que queremos beber dessa fonte, Senhor, que essa água, Pai, essa fonte de vida venha jorrar a partir de hoje, Senhor, se ainda não estiver jorrando, na vida de cada um que está aqui, Pai. Glória que essa palavra, Pai, não seja apenas uma mera palavra, mas que tenha um impacto na vida daqueles que ouviram e a receberam, Senhor. A palavra é Tua, Pai, e eu creio, Senhor, que nessa palavra há vida, Pai, e que venha florescer na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe e que cada um tenha um bom final de semana, uma ótima semana que vem também e que vocês possam meditar nessa palavra de João 4. Amém? Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Amém.